A graça e a paz, uma enorme satisfação em iniciar com você esse novo conteúdo tão precioso, que é aonde nós estaremos falando a respeito da eclesiologia e da missiologia. Então, é um novo livro, onde nós estaremos aprendendo basicamente, sobre a igreja e a sua missão, o seu propósito, para o que ela foi estabelecida na Terra. Pois bem, então nós, como é de costume, teremos 5 aulas falando a respeito deste assunto, e na aula de hoje, então, nós iniciaremos com a eclesiologia. E para nós darmos aqui, então, o start, nós vamos trazer uma definição do que é eclesiologia. Então, eclesiologia é o estudo da igreja em sua natureza, ordenância, ministério, missão e governo. Então, em uma síntese bem prática, então isso é eclesiologia. Então, eclesiologia é o estudo da natureza, ordenância, ministério, missão e o governo da Igreja de Cristo. Então, nós estaremos ao longo dessa lição desenvolvendo este assunto, sendo que a respeito da Igreja, nós estaremos desenvolvendo nessa aula, iniciando nessa aula, obviamente, e estendendo até a nossa próxima aula, então, mais diretamente sobre a igreja e a sua função. Então, qual o significado da igreja na Escritura? Então, a Escritura Sagrada, ela vai trabalhar de maneira bem específica com igreja como instituição, como organização e também como comunhão ou parte do corpo de Cristo que vive em comunhão espiritual. Então, como instituição, então essa questão, este ponto, ele vai explicar sobre a natureza da igreja, que obviamente a natureza da igreja ela é de origem divina. Então a igreja ela não é uma instituição terrena, ela não foi criada, estabelecida pelo homem, mas ela sim é uma instituição divina, ela nasceu pela vontade de Deus, estava no coração de Deus e ao longo da história, nós vamos ver Deus ele trabalhando para estabelecer a sua igreja por intermédio do seu filho, que posteriormente nós veremos que é o cabeça, que é aquele que guia, que é aquele que orienta a igreja em todos os seus aspectos. Então, a igreja como instituição vai tratar de ser uma instituição divina, oriunda do próprio Deus. E como organização, então, a igreja ela é a convocação visível de crentes regenerados, salvos mediante a fé no Cristo crucificado e ressurreto, que estão num lugar em específico e que trabalham juntos para cumprir a missão de Cristo. Então, igreja como organização, é aquele grupo de pessoas que se reúnem em um determinado lugar, e ali então eles trabalham de maneira organizada, para desenvolver o seu papel, para estabelecer a missão de Cristo na Terra. E a igreja então como corpo espiritual. Então ela é chamada igreja em glória, ou a igreja dos primogênitos. Não é uma organização, mas um corpo místico, uma comunhão no espírito. É a igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula,
é a igreja que existe através dos séculos na terra e no céu, onde não existe barreira de raças, nações e que congregará ao redor do trono de Deus. Então, a igreja, como corpo espiritual, então ela não tem raça, né? Ela não tem barreira nacional, né? Mas ela sim, ela é o corpo místico de Cristo, né? Onde reúne gente de várias nações que falam várias línguas, né? E se estão em Cristo unidos de maneira espiritual, né? Tanto no tempo passado quanto no tempo presente, e ainda aqueles que se unirão a esse corpo espiritual. Então, a igreja, como instituição e como organização e como comunhão espiritual, então nós queremos aqui deixar bem definido estes pontos, né? E nós encontramos todos esses aspectos da igreja, né, ao longo da Escritura Sagrada. Então nós temos aqui também alguns termos usados para a igreja, e um dos termos é o kuriakon, que quer dizer aqueles que pertencem ao Senhor, né? Então, nos tempos pós-apostólicos, os gregos utilizavam esse termo para designar o prédio da igreja. Porém, esse termo não é usado no Novo Testamento para referir-se à igreja, mas é usado os termos templo ou sinagoga. Então, a comunidade grega da época, ela usava o termo kuriakon para se referir à igreja como os pertencentes ao Senhor. Mas quando nós vamos para o texto bíblico, né, nós vamos encontrar uma expressão diferente. Nós vamos encontrar expressões tais como sinagoga ou templo, se referindo à igreja física, no caso, a igreja construída, no caso. Então, aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 42, nós vamos ter um exemplo muito claro. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, aqui, né, nós temos uma noção clara de que quando o Novo Testamento ele vai se referir à estrutura física e não ao corpo espiritual, né? Ele vai tratar como casa, como templo, de acordo com o exemplo que nós acabamos de ler. Nós também temos um outro termo aqui, que é o termo eclésia, que significa reunião de pessoas. Então, o termo é derivado de duas palavras gregas, que é ek, que é fora de, né? E kaleo, que significa chamar. Então, originalmente significa a palavra no todo, os chamados para fora, que constitui um grupo de legisladores da República Grega convocados de suas comunidades para servir ao seu país. Então, o termo eclésia, dentro do contexto ou da realidade da cultura grega, eram pessoas que eram chamadas, né, de suas cidades, né, convocadas para estarem servindo em uma tarefa específica o seu país. Então, por isso que a Escritura, e quando o próprio Cristo fala a respeito da igreja, ele vai tratá-la como eclésia, que são aqueles que foram chamados para fora, né? que são aqueles que foram chamados para cumprir um propósito específico para o seu Senhor e para o reino desse Senhor. Então, nós temos esse termo, né? Então, nós temos um exemplo onde Cristo usa esse termo, pelo menos de duas fontes, ao usar no Antigo Testamento o grego da Septuaginta, ao referir a congregação de Israel. O emprego desta palavra grega pode referir-se a qualquer reunião de pessoas, quer fosse um corpo constituído ou uma multidão
desorganizada. Então, o termo eclésia, ele pode ser usado para qualquer tipo de reunião de pessoas, né? Então, nós temos o exemplo lá de Atos, no capítulo 19 e o versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outras, porque o ajuntamento era confuso, e o mais deles não sabiam por causa que se tinham ajuntado. Então, sem sombra de dúvida, Jesus ele escolheu a palavra igreja para designar o povo de Deus. O termo eclésia significa apenas assembleia, sendo a palavra às vezes interpretada como sinagoga, assim evitaria confusão. Então, por isso que Cristo, né, ele usa o termo igreja para falar a respeito daqueles que seriam chamados para fora, daqueles que constituiriam o reino de Deus, para que não houvesse confusão, mas sem sombra de dúvida. Então nós sabemos que Jesus ele usa a palavra igreja ou eclésia para designar ou tratar com relação direta e específica a respeito de quem era o povo de Deus. Amém? Dando continuidade aqui, então, o uso do termo igreja no Novo Testamento, né? Então, nós vamos ver a igreja no Novo Testamento como o corpo universal de Cristo, né? Então, a igreja universal ela é composta de todos os cristãos autênticos em todas as eras, tanto na terra quanto no paraíso, do corpo de Cristo inteiro. É ela quem irá reunir-se no banquete das bodas do Cordeiro, que se seguirá ao arrebatamento da igreja. Então nós vemos algumas passagens bíblicas, né, que falam a respeito do corpo universal de Cristo, que foram aqueles que creram em Cristo antes de nós, né, aqueles que creem em Cristo no tempo presente e aqueles que ainda crerão em Cristo futuramente. Então esse é o corpo universal de Cristo, é uma Assembleia Universal, é a igreja dos primogênitos, é a igreja daqueles que foram comprados, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então aqui trata-se especificamente a respeito do corpo universal, que não tem placa denominacional, né, que não tem raça, né, que não tem separação alguma, né, mas que não tem cor da mesma forma, né, mas que todos estão unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós também temos a igreja local, que a igreja local ela é composta de cristãos identificados com um corpo constituído adorando em uma localidade. Então o próprio termo, né, ele já dá a entender o que é uma igreja local, né? É aquela igreja, né, que ela possui o endereço, né, possui um CNPJ, então ali está situada, ali está localizada, estabelecida uma igreja local, aonde alguns membros, né, algumas pessoas que fazem parte do corpo universal de Cristo, eles estão ali congregando e cumprindo a missão para o nosso Senhor e Salvador. Então a igreja local ela é constituída por todos que ali se achegam e começam então a viver a vida cristã, né, naquela localidade em específico, né? Então todos os crentes autênticos são membros do corpo universal de Cristo, né? Então, porém existem aqueles que se reúnem em um determinado lugar
para ali prestar o seu culto de adoração, o seu culto de louvor ao seu Salvador. Nós também temos as igrejas domésticas. Então, nos tempos do Novo Testamento, não havia prédios de igreja. Os crentes reuniam-se para adorar onde houvesse mais facilidades para ele. Muitas vezes reuniam-se nas casas dos cristãos. Então, quando nós começamos a ler principalmente o livro de Atos a respeito da história da igreja, nós vamos identificar, né, com muita facilidade, né, que os irmãos eles se reuniam em casas, nas casas uns dos outros, né? Então, quando o próprio apóstolo Paulo ele vai desenvolvendo o seu ministério missionário, implantando igreja, né? E normalmente essas igrejas elas eram estabelecidas nas casas de alguns irmãos que abriam as portas para então estarem ali pregando o evangelho, e ali então se estabelecia uma comunidade de salvos, de redimidos no sangue do Cordeiro. Então esse era o culto ou a igreja doméstica, né? Então não tinha um endereço certo, né? Mas aonde fosse mais viável para estar fazendo um culto de adoração, estar ministrando a palavra, ali eles estavam fazendo, né? E nos nossos dias, então hoje, é bem comum também, né, cultos ou reuniões domésticas, né? Então tem até em muitos lugares, em muitas denominações trabalham com pequenos grupos, né? E até também grandes congregações, né, que hoje possui mais de 1.000 membros. Então normalmente inicia com culto doméstico e Deus vai trabalhando, Deus vai dando o crescimento e no fim então se torna uma grande congregação, né? Então o culto doméstico ele era uma realidade, né, naquela época, né, no tempo da igreja primitiva, e ainda é uma realidade em muitos contextos de igrejas dos nossos dias. Correto? Então nós também temos aqui a igreja coletiva. Então existem várias passagens no Novo Testamento que fazem referência à igreja visível como única, onde é mencionada a paz que a igreja experimentou depois da conversão de Saulo. Diz que as igrejas, mas no texto grego, assim como em outras versões da palavra está no singular. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia da Galileia. Então aqui, embora a igreja ela tivesse os seus locais, como é que eu posso explicar, em vários lugares, casas estabelecidas de oração, de louvor a Deus, né? Mas quando o Novo Testamento, quando a Escritura ela vai se direcionar a essas localidades, né? Ela vai se direcionar apenas como uma igreja só, como uma igreja coletiva, né? Como sendo parte de um corpo só, né? Então, embora eu tivesse, por exemplo, igrejas na Judéia, em Samaria, quando a Escritura Sagrada menciona igreja, sem ditar o nome de maneira específica do lugar, né, está falando da igreja no geral, dessa comunidade coletiva, né, que não é dividida por endereço ou por localidade, correto? Então nós também temos a igreja que agia em conjunto. Então alguns afirmam que as igrejas locais eram autônomas, sujeitas apenas à liderança local escolhida pelo voto da congregação. Não há dúvida de que as igrejas locais tinham bastante liberdade, não eram certamente regidas severamente por uma hierarquia central. Um fato demonstrado pelo Concílio sobre Doutrina e Prática registrado em Atos 15. Todavia é notório que as igrejas agiam em conjunto e seguiam a liderança apostólica conforme inúmeras passagens da Escritura nós podemos ver. Então, a igreja, né, então ela
ela estava, embora, como eu falei antes, né, havia várias reuniões dos cristãos em vários lugares, né, mas a igreja, num todo, ela estava assim sob o tutorial, né, dos apóstolos, né? Nós vemos isso com muita clareza ali no livro de Atos, no capítulo 15, né, no grande concílio de Jerusalém, né? Então podemos dizer assim, a liderança da igreja, os apóstolos, eles se reúnem ali para tratar acerca de questões doutrinárias, né? Não com relação a apenas uma igreja que estava em uma localidade, mas com relação ao conjunto, com relação à coletividade da igreja, né? Então isso demonstra que as igrejas, por mais que elas tivessem estabelecida em certas localidades, né, elas não eram autônomas, né, elas não tomavam decisões por si só, né, mas havia um concílio, havia de maneira ordenada uma liderança, né, que cuidava, que zelava e que doutrinava a igreja. E obviamente naquela época eram os apóstolos, correto? Então, uma coisa importante, né? Então, sempre que a escritura se refere à igreja, não está se referindo ao prédio, mas à comunidade que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro, né? Então, isso é um ponto importantíssimo que nós devemos cuidar, né? Porque às vezes nós acabamos até mesmo de maneira involuntária assimilando que, por exemplo, alguém que tem um culto no sábado à noite, eu vou à igreja, né? Então isso é uma prática comum de nós falarmos de maneira automática, mas nós temos que entender, né, que nós somos a igreja, que a igreja não é aquela estrutura construída, né, mas a igreja somos nós, né, e nós não simplesmente vamos, né, à igreja, mas antes disso nós somos igreja. Então nós não somos igreja apenas quando nós estamos dentro da estrutura construída, mas nós somos igreja dentro da nossa casa, nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja na faculdade, somos igreja na escola, enfim. Aonde nós estivermos, nós devemos ser igreja. Então, dando sequência aqui no nosso assunto, né, o que não é igreja no Novo Testamento? Então, igreja não é usado como prédio. Então, é basicamente isso que eu acabei de salientar agora. Então, a palavra grega eclésia, traduzida igreja, sempre se refere a pessoas, jamais a um prédio. Quando foram construídos prédios de igreja, uma palavra diferente foi usada. Então, quando começou a ser chamado os prédios de igreja, usava-se uma palavra diferente, que no grego é kuriaké, significando a casa do Senhor. Então, ela foi usada para referir-se a eles. Ao quê? Ao prédio, à estrutura. Por outro lado, o emprego de uma palavra para descrever tanto o prédio como a congregação foi uma evolução natural, né? Então, na verdade, com o passar do tempo, né, podemos dizer assim, essa aplicação do termo igreja, né, a estrutura física, e usa-se o mesmo termo para a igreja de Cristo, né? Então isso foi acontecendo dentro de um processo normal, né? Mas volto àquele ponto que eu salientei antes. Nós temos que ter muito claro em nós de que igreja não é o lugar aonde nós vamos, né? Igreja não é o lugar em que nós frequentamos. Igreja é o que nós somos, correto? Então, o que não é igreja no Novo Testamento? Outro ponto aqui,
não é usado para uma denominação, né? Então, durante os dias do Novo Testamento, não surgiram grupos de cristãos com identidades separadas pelo nome, à semelhança das denominações modernas. Assim sendo, a palavra igreja não deveria ser ligada aos nomes dos líderes ou dogmas doutrinários, como acontece hoje, a fim de identificar organizações eclesiásticas distintas. A condição ideal para a igreja seria, sem dúvida, de uma unidade universal em doutrina e organização, né? Então, no Novo Testamento, né, que é o que transparece mais, o que evidencia mais, o que fala mais, obviamente, sobre a igreja, né? Então não havia nenhuma denominação estabelecida, né, nominalmente falando, né, com ali uma placa para identificar aquela comunidade, né? Então eles, como diz no livro de Atos, no capítulo 2, ou no capítulo 4, melhor dizendo, né, que eles tinham tudo em comum, né? Então funcionava de maneira harmoniosa, né? Mas o que aconteceu com o passar do tempo em que foram se estabelecendo, então, denominações com nomenclaturas específicas, né? Então, são N fatores, né, que ao longo da história vão acontecendo, né? E um desses fatores, muitas vezes, é o fato de um determinado lugar, né, ele estar se afastando da doutrina bíblica, né? Então, por vezes, pessoas que entenderam, né, de acordo com a Escritura Sagrada, de que determinado lugar ele não estava mais andando, não estava mais de acordo com a doutrina sadia da Escritura, então acabaram-se rompendo-se esses vínculos e se estabelecendo novas denominações com novos nomes, e então esse é um dos motivos, né? Então, outro motivo, às vezes, hoje em dia é mais comum a questão de um líder não concordar com a visão do outro, então eles acabam se dividindo, né, e então abrindo uma outra congregação com uma outra nomenclatura, né? Então, quando na verdade o reino de Deus ele teria que funcionar de maneira harmoniosa, né? Ele deveria funcionar de maneira organizada, e é o que o nosso texto ele está falando aqui, né? Todavia, quando o principal corpo eclesiástico afastou-se da Escritura na doutrina e na prática, foi inevitável o surgimento de reformas rejeitadas pelo sistema original. Então, esse ponto aqui ressalta aquilo que eu acabei de falar com você, então, né? Então, pessoas iam se afastando das Sagradas Escrituras e outras, elas assumiam, então, a responsabilidade de estabelecer a verdade bíblica, e então, assim, ocorriam essas divisões e esses estabelecimentos de novas denominações, né? Então, desde que todo o reavivamento abrangente provocou uma reação da liderança e igreja estabelecida na formação de novas organizações para preservar a integridade da doutrina. Então, esse era o objetivo, né? Era preservar a integridade da doutrina. Mas hoje, nós vemos, né, pessoas abrindo, se dividindo, abrindo as suas congregações, as suas denominações, né, com outras motivações que infelizmente não são tão reais, tão verdadeiras,
tão dignas como a gente está vendo aqui, né? Mas a gente vê, infelizmente, pessoas abrindo denominações por motivos pessoais, para satisfação pessoal e por aí vai, né? Essa gama de motivações que faz com que as pessoas abram os seus ministérios e denominações, né? Então, a igreja no Novo Testamento, ela não é usada como uma denominação. Então, foi com o passar do tempo que essas coisas elas começaram a acontecer. Então, a igreja ela foi estabelecida para viver como uma comunidade única, como uma comunidade unida, né, que tem o mesmo sentimento, que tem o mesmo desejo, que tem tudo em comum, que tem uma mesma fé, um só amor, né, como diz a Escritura, né, um só batismo, né, e é desta forma que a igreja ela tem que viver, ela tem que se relacionar entre si, correto? Mas infelizmente nós vemos nos dias atuais, né, até chega a ser vergonhoso nas redes sociais, né, disputas, brigas, quanta ira, né, quanta coisa dita sem necessidade dentro do contexto chamado cristão, né? Mas com base no Novo Testamento e na Escritura Sagrada, a igreja deve viver de maneira harmoniosa. A relação vital com o cabeça. A partir de agora nós vamos ver a igreja como o corpo de Cristo. Então, qual é a relação do corpo de Cristo com o cabeça, que é o próprio Cristo? Depois da sua missão terrena, o Senhor Jesus subiu à destra do Pai. A destra do Pai, ele continua no mundo num sentido real manifestado através do seu corpo. A igreja, Paulo expressa em relação a ele o seguinte, que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo e enche em todas as coisas, né? Então, Cristo, nós sabemos que ele veio, ele estabeleceu a igreja, né? E ele subiu aos céus, né? Ele subiu aos céus, mas a Bíblia diz que ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito, né, para nos conduzir, para nos orientar em toda a verdade, né? Então hoje ele está à direita do Pai, né? E é ele pelo seu Espírito que conduz, que orienta, que estabelece os valores para a sua igreja. E o que é a sua igreja? A igreja, nós podemos dizer, é a extensão do seu corpo aqui na terra. Então, a igreja, ela tem sim alguém que a orienta, ela tem sim alguém que a dirige. A igreja, ela tem sim um cabeça que é de onde vem toda a sua direção, que é de onde vem toda a sua capacitação para viver o reino de Deus aqui na terra. Então nós também vemos dentro do corpo de Cristo, nós vemos a unidade deste corpo, como que esse corpo ele se move ou ele deve se mover em unidade. Então uma das maiores ênfases da metáfora do corpo é da unidade dos muitos membros da igreja. Então a igreja ou o corpo de Cristo não é simplesmente uma coleção de indivíduos que concordam com uma filosofia, é um organismo pelo qual os membros são partes interrelacionados. Paulo descreve a unidade da igreja em 1 Coríntios capítulo 12, 18, 20, 21 e 26. Né? Então, Paulo ele vai usar, sim, o exemplo do corpo para falar a respeito da unidade da igreja. Né? Como que num corpo existem muitos membros, obviamente com funções diferentes, né? Assim é a igreja. Então a igreja ela é constituída por muitos membros que foram salvos, que foram resgatados e que foram estabelecidos
né, neste corpo místico, neste corpo universal, nesse corpo espiritual de Cristo. E ali então eles estão para servir uns aos outros. Ali eles estão então para desenvolver o seu papel. E o seu papel, sendo desenvolvido com excelência, ele vai contribuir sim para o avanço do corpo de Cristo. Ele vai contribuir para o cumprimento da missão de Cristo aqui na Terra. Então, a unidade do corpo, ela vai falar sobre a variedades de dons, de capacidades que cada membro do corpo tem quando exercendo o seu papel, para que então o corpo ele se mova com proficiência, com autoridade, né, para estar cumprindo a vontade de Deus. Então, a submissão no corpo, os membros do corpo de Cristo são muitos, mas só existe um cabeça, o Senhor Jesus, né? Os membros não podem funcionar adequadamente sem se sujeitar inteiramente à cabeça que comanda o corpo inteiro. Em todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7, vai dizer o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo de seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, e os deu à igreja. Então, nós como cristãos, que somos parte do corpo, nós devemos nos submeter ao cabeça, né? Porque é ele, na sua divindade, é ele, com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, sabe o que é melhor para o corpo, o que é melhor para a igreja, né? Então, nós devemos realmente procurar viver a oração do Pai Nosso, né? Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, quando nós oramos e praticamos isso, nós estamos nos submetendo ao cabeça, nós estamos nos submetendo àquele que está acima de todos nós. Então, o cristão deve praticar a submissão por pelo menos 4 aspectos. Primeiro, porque tem a ver com aquele ao qual ele está submetendo. E quem é esse? É Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou. Então, por esse motivo, o cristão ele deve se submeter a Cristo. Ele deve também se submeter aos líderes nomeados por Deus, né? A liderança constituída por Deus. Então, ele deve respeitar, ele deve honrar, ele deve obedecer, né? Por amor, de maneira voluntária. Ele deve submeter também uns aos outros em Cristo. Então, nós como cristãos, como parte do corpo de Cristo, nós devemos ter o nosso irmão em estima, nós devemos honrá-lo, nós devemos respeitá-lo, nós devemos tratá-lo da melhor forma que nós pudermos. Submissão às autoridades civis. Então, nós como igreja, né, nós temos sim que nos submeter às autoridades civis, né? Nós temos que nos submeter àquelas autoridades que não são eclesiásticas apenas, mas aquelas que Deus instituiu, né? Com relação a uma cidade, com relação a um estado, com relação a um país, né? Então nós temos que nos submeter, nós temos que cumprir os nossos deveres também como cidadão, porque nós cumprindo o nosso dever como cidadão, no lugar onde nós estamos, nós estaremos sendo também, obviamente, igreja de Cristo, corpo de Cristo, né? Porque o próprio Cristo, ele cumpriu com a lei, né? E diante do fato de ser mencionado a questão de pagar impostos, ele pagou os seus impostos, né? Então ele honrava, ele respeitava o legislador terreno, a autoridade terrena, nos dando o exemplo.
o ministério do corpo. Então, o conceito de igreja como corpo de Cristo tem recebido nova ênfase nos últimos anos, que levou a importante percepção sobre adoração e ministério. O ministério tem sido demasiadamente visto como transmitido de uma plataforma ou púlpito, e só pelo clero designado, quando a ideia de ministério é essa: os membros da congregação tornam-se simples espectadores cuja única atividade é ocupar os bancos, né? Então aqui, a respeito do ministério do corpo, né? Então essa ideia aqui que o texto que eu li traz, né, não é a ideia ideal, né, onde somente o clero, aqueles escolhidos, né, eles ocupam um lugar, né, de destaque, né, diante de uma congregação local, né, e os demais são apenas membros de bancos, que nem o texto ele usa esse termo aqui. Então nós sabemos que no reino de Deus de verdade não é assim, né? Partindo do princípio de que ministério é serviço, então todos nós fomos chamados para servir, né? E o servir, ele não se restringe apenas quando nós estamos em uma plataforma do púlpito, né? Você serve na porta, né? Você serve dentro podemos dizer assim, da igreja e estrutura, mas pelo fato de você ser igreja, você também está servindo lá no mercado, está servindo no ônibus, está servindo aonde você estiver, né? Então aonde você estiver, você pode, e não apenas pode, mas você deve exercer o seu ministério, exercer a sua vida cristã, exercer o seu serviço para o reino de Deus, para esse rei maravilhoso, né? Então muitas vezes nós erramos, nós até pecamos quando nós achamos que exerceremos apenas o nosso ministério quando nós estivermos ocupando uma função eclesiástica. Não nos enganamos, né? Nós precisamos exercer o nosso ministério em qualquer ambiente aonde nós estivermos, né? E isso é louvável diante de Deus. Então, nesse aspecto, né, nós precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa vida cristã fora das quatro paredes, porque, volto a dizer, nós não pertencemos a uma igreja local apenas, nós somos a igreja. Então, muitas vezes, pessoas, né, elas esperam para exercer o seu ministério quando estão com o microfone na mão, né, quando estão em evidência, quando estão em uma plataforma de púlpito, né? E eu afirmo com certeza e biblicamente, né, de que essas pessoas elas estão equivocadas, né? Na verdade, o que elas estão buscando é apenas um lugar de destaque, mas aquele que exerce o ministério, ele o exerce em qualquer lugar, em qualquer momento, correto? A descrição bíblica da vida do corpo não se apoia a essa visão. Então, essa visão de que o fato de exercer o ministério, né, é só apenas quando se ocupa uma plataforma no púlpito, né? Vamos dar continuidade aqui. Então, por que não... Vamos ver aqui alguns pontos ideais, né, daqueles que exercem o ministério. Cada membro do corpo humano contribui para a preservação, crescimento, saúde e atividade desse corpo. Se alguns membros não funcionam, surge a doença. Então aqui, em todo o tempo, como eu mencionei, né, nós estamos exercendo o nosso ministério, porque à medida que nós exercemos o nosso ministério, nós estamos contribuindo para a saúde, para o bom andamento do corpo. O principal propósito do ministério do corpo é a edificação da igreja inteira. Então, quando você está exercendo alguma função
dentro do corpo de Cristo. E às vezes o que acontece? Às vezes nós temos um chamado específico, mas não chegou o tempo ainda de nós adentrarmos de maneira específica para aquilo que Deus nos chamou. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que vier à nossa mão para nós fazer, nós devemos fazer como para o Senhor. Então nós devemos sim estar servindo até o momento em que Deus nos direcionará neste processo a nós começarmos a viver aquilo pelo qual especificamente nós nascemos para viver. Então, tudo aquilo que chegar à nossa mão, vamos fazer e desenvolver no corpo de Cristo, porque nós estaremos servindo também. E servindo o corpo, ele será edificado. O corpo, ele será consolidado, ele será fortalecido. Né? Olha o que o apóstolo Pedro escreveu, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está lá em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 10. Né? Então, o servir uns aos outros, né? Isso ocorre tanto na realidade de culto, de adoração, na reunião em que todos os membros eles se congregam, ou fora desta realidade, de um horário específico. Né? Então, quando você está servindo, não limita-se apenas em servir, né, dentro de uma realidade do culto, mas fora dali. Quando nós saímos dali, né, nós devemos continuar o nosso ministério, devemos continuar contribuindo para auxiliar o nosso irmão. Os ministérios e dons, eles constituem mordomia. Né? O dom do crente não é concedido primeiramente para a sua edificação. Trata-se de uma mordomia para os outros e para a família da igreja. Quando o corpo inteiro ministra em unidade e amor, o resultado é o crescimento espiritual e numérico. Então, quando a sociedade que está lá fora, ela vê essa dinâmica de serviço fundamentada em amor pela Igreja de Cristo, né, ela inevitavelmente ela acaba sendo atraída. Então, o que acontece? Aquela igreja, ela se fortalece em amor, né? Ela cresce, ela amadurece e o número de salvos, ele é acrescentado. Né? Deus, ele começa a acrescentar o número de salvos a essa igreja, a essa comunidade que muitas vezes ela está em uma localidade específica. Então vamos ver agora a missão da igreja, é a pregação e o ensino. Né? Marcos enfatiza a missão da igreja na pregação do evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Né? Então, essa é a missão da igreja, é ir pregar o evangelho, né? Ensinando-as, né? E batizando-as, enfim, fazendo com que o reino de Deus ele se estabeleça. Então, existem dois termos gregos traduzidos para pregar. O primeiro é o kerusso, que significa anunciar, como uma proclamação real. Né? E o segundo é o euangelizo, que significa pregar as boas novas. Cada um deles ocorre mais de 50 vezes, então, dentro da Escritura Sagrada. Então, além de nós, obviamente, pregarmos, conhecermos a Escritura, para isso, essa ministração, esse ensino, né, ele deve ser acompanhado pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade do Espírito Santo. Então, nós devemos... Desculpa, uma aguinha aqui que tá... Então, nós devemos, sim, estudar, conhecer a Escritura Sagrada, mas, acima de tudo, estarmos dependendo da graça, da sabedoria, da direção, da unção
do Espírito Santo para estarmos ministrando, porque é Ele quem vai convencer, é Ele que vai trazer, vai conduzir as pessoas até a verdade. Então nós devemos sim pregar veementemente, constantemente, né? E devemos ensinar, devemos ir e fazer discípulos, né? Com a pregação as pessoas serão atraídas até o reino de Deus, né? E estando ali, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser discipuladas. Então esse é o papel da igreja, né? Ele se divide nesse aspecto em 2 pontos, né? Primeiro, a pregação para salvar, né? E depois, então, o ensino, né? Para conduzir, para estruturar, para fundamentar esta vida, né? Então, não basta apenas ganharmos as almas através da pregação e deixarmos as vidas à mercê das circunstâncias da vida, mesmo dentro de um contexto religioso. Não, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser discipuladas depois que elas foram inseridas primeiramente no corpo místico ou no corpo espiritual de Cristo e posteriormente, então, nós sabemos, em uma igreja local, em uma denominação, correto? O discipulado, então nós já tratamos aqui um pouquinho a respeito do discipulado, né? Que a grande comissão do Evangelho de Mateus deu uma tarefa à igreja, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ensinai, em grego é mateteo, né? De matertes, que significa discípulo. A missão da igreja é discipular todas as nações. Discipular é mais que ensinar. Podemos ensinar comunicando um sistema de preceitos, mas discipulamos outro demonstrando verdade através do exemplo, né? Então, o discipulado, ele é fundamental, né? Ele é inevitável, ele é indispensável para que aquele novo convertido que se achegou dentro da realidade da igreja, ele venha estar se fundamentando, ele venha estar crescendo, desenvolvendo. E a pessoa que está ali para discipular, para ensinar, né? Não basta apenas fazer isso de maneira teórica, não basta apenas transmitir o conceito, a ideia, né? A informação, mas ele precisa sim também ser um exemplo, ele precisa reproduzir através da sua vida aquela verdade que ele está verbalizando. E isso certamente, né, consolidará, isso certamente estruturará e formará cristãos fortes, cristãos sadios, cristãos que realmente venham conhecer a Escritura e o Deus da Escritura, correto? Então, outro ponto é a questão da comunhão. Então, a missão da igreja é manter uma comunhão entre os crentes. A primeira igreja era rica em fraternidade. Olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, nós precisamos ter comunhão, né? E a comunhão, o que é a comunhão? Então, a comunhão, ela é um compartilhar, né? Um compartilhar onde nós nos reunimos e com simplicidade, com singeleza de coração, e ali a gente então compartilha o nosso coração, né? A gente está ali aberto porque todos somos dependentes do mesmo Deus, servimos ao mesmo cabeça, então nós estamos ali para compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas, as lutas, as vitórias, né? É o que a Bíblia diz, nós devemos sorrir com os que sorriem e chorar com aqueles que choram. Então isso é ter comunhão, né? Nós também temos, além desse compartilhar de experiências, né? A gente compartilhar de momentos onde a gente senta em uma mesa e a gente faz uma refeição junto. Então tudo isso faz parte da vida
de uma vida saudável na comunidade da fé, né? Onde todos nós nos reunimos ali, né? E ninguém quer tirar proveito de ninguém, mas simplesmente estamos ali porque estamos unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, com o mesmo coração. E é isso que faz, e é isso que nos torna mais forte e nos faz viver o reino de Deus com propriedade. Então também tem a questão da adoração, né? Então nós devemos não apenas entender a adoração como o momento em que nós vamos ao culto, né, mas que a nossa vida ela venha a ser uma adoração, né, que nós venhamos ter a ciência de que nós estamos diante de Deus não apenas naquela 1h30 ou naquelas 2 horas, seja qual for o tempo que você participe do seu culto, né, que você está na presença de Deus apenas naquele momento, mas que nós tenhamos ciência de que nós estamos na presença dele 24 horas por dia e que a nossa vida ela deve ser uma adoração, deve ser uma entrega constante na presença do nosso Deus. Então, missão e evangelismo. Então, a grande comissão incluía a evangelização mundial. Jesus pretendia que o evangelho, ou as boas novas, fosse pregada a todas as nações até os confins da terra. É o que está lá em Atos, no capítulo 1 e o versículo 8. Né? Então, a igreja, ela tem sim essa missão, né, de pregar o evangelho, de evangelizar o mundo, né, através da sua vida, né? Por isso que a igreja, né, ela deve manter-se unida em submissão total ao cabeça, porque é a submissão ao cabeça, que é Cristo, que vai fazer com que a igreja ela tenha êxito nesse aspecto de ser uma igreja missionária, uma igreja que ganha almas, porque o mundo ele vai ser ganho para Jesus a partir da maneira como a igreja vive, da maneira como a igreja ela se comporta. Então, a maneira como a igreja vive a vida cristã, ela fala com muito mais propriedade a respeito do Cristo que ela serve, que é o seu cabeça, né? Então, quando a igreja vive a vida cristã em amor, em dedicação ao seu Salvador, né, o Senhor ele acrescenta o número de salvos, o número de almas. Então agora nós vamos tratar a respeito da maturidade cristã, e esse é o último ponto que nós estaremos comentando na aula de hoje. Então a maturidade cristã ela é inevitável para aquele que agora foi inserido no corpo de Cristo, né, que está participando em uma igreja local, né? Então ele precisa sim crescer espiritualmente, emocionalmente, ele precisa desenvolver a sua vida cristã, porque afinal de contas, quando ele vem para Cristo, né, ele é apenas um bebê recém-nascido, né? Então as pessoas que estão ali, né, elas vão cuidar, elas vão discipular, orientar para que ele venha amadurecer e crescer, e é assim que funciona o ciclo. Aquele que vem, ele cresce, desenvolve, amadurece, né, para então estar discipulando a outros. Então nós vamos amadurecer através da leitura da Escritura, através da oração, através da busca do conhecimento e das experiências que nós vamos tendo ao longo da vida com o nosso Senhor e Salvador. Correto? Muito obrigado pela tua atenção, que Deus possa abençoar a tua vida e até a nossa próxima aula, querendo o Senhor. Deus abençoe.